Oi, turma do livro Francisco de Assis, João Nunes Maia e o Espírito Miramês, no capítulo 24, do Oriente ao Infinito, na segunda parte. Certa feita, estava Francisco de Assis em peregrinação pela cidade de Gúbio, ao norte de Assis, soube que a população daquela região estava em desassossego, pois ali morava nas encostas de determinados penhascos um lobo feroz que já tinha devorado vários animais e mesmo algumas crianças. O lobo era remanescente de uma alcateia, da qual ficara afastado por doença, fazendo morada de uma caverna que encontrara alimentando-se de animais que por ali passavam, atacando igualmente os seres humanos descuidados. Tantos foram os prejuízos verificados e o pânico espalhado pela região que a população foi ao seu encontro para que ele abençoasse aquele lobo e rogasse a Deus que o fizesse desaparecer, para que a paz se restabelecesse. As mães aflitas imploravam ao pai Francisco que tivesse piedade e as ajudasse, prometendo-lhe fazer qualquer penitência desde que se livrassem do perigo do animal. Pai Francisco ouviu com paciência o apelo da população e prometeu fazer alguma coisa em benefício de todos. Iria pedir a Deus para que o lobo procurasse outro lugar que não fosse aglomeração humana. E Francisco, como de costume, à noite, entrou em meditação e oração ao Senhor. Nestas horas, os seus ouvidos sempre registravam coisas boas, fora do comum dos homens. E foi o que ocorreu, a pedir a Deus nesses termos: meu Deus, meu Senhor, permite que te peça algo, talvez inoportuno, mas que está na alma do povo por onde estamos passando e a quem queremos levar o evangelho do teu Filho, o nosso Senhor, o nosso Mestre, que nos pede alguma coisa que ele possa trazer a paz e a tranquilidade física, que afaste, Senhor, o lobo que os ataca, pois bem sabes o que ele anda fazendo, matando animais e ferindo homens, amedrontando a população. Se for do teu agrado e se merecermos, faze com que esse lobo saia dessa região e procure outro lugar onde ele possa sentir-se melhor e os homens viverem em paz. Jesus, ajuda-nos a compreender as necessidades dos nossos semelhantes e fazer por eles alguma coisa. Maria, mãe de Jesus, cobre-nos a todos com o teu manto de luz, confortando os nossos corações tribulados, mas que seja feita a vontade do Senhor e não a nossa. E nos intervalos em que reinava o silêncio, Francisco, à espera de resposta, ouviu no fundo da alma um cântico, a lhe responder o que deveria ser feito, em um tom harmonioso e cheio de ternura. Francisco, ouve-me, o lobo tem o direito de ficar onde quer que seja, arriscando também a sua vida. Para onde devemos mandá-lo? Ele tem necessidade de algo que existe entre os homens. Esses não procuram melhoria no bem-estar e no convívio com o irmão da mesma e de outras raças? É, pois, um direito que assiste a quem vive, a qualquer criatura nascida e por Deus. Como expulsar e sacrificar um animal somente para satisfazer pessoas, algumas sem piedade até para com os próprios semelhantes? O egoísmo dos homens é que os faz sofrer, não simples animais que pedem socorro com os recursos que possuem. Vai, Francisco, conversar com ele, o lobo. Depois de entendê-lo, volta e conversa com os homens e vê se os entende. O que acho mais difícil. Procura fazer uma aliança entre um e outros, para que o que sobre não falte a quem tem fome e que depois de amansada a fera não a maltratem, pois quase sempre depois da paz surge o abuso. O lobo tem fome, Francisco. Francisco despertou do êxtase e sentiu o drama do velho lobo e partiu para uma das gargantas do Monte Calvo, situado nos Apeninos. O grande animal, ao ouvir a voz cantante de um homem, saiu do esconderijo, talvez pensando em alimento e água. Esquelético e meio fraco, vidrou os olhos no pequeno homem de Deus e esse lhe falou mansamente: irmão lobo, que a paz seja contigo, seja feita a vontade de Deus e não a nossa. Eu sou de paz. Venho pedir-te em nome de Deus e de Jesus que tenhas um pouco de confiança nos homens, porque nem todos são violentos. Muitos são bons e gostam de animais. Podes conviver em paz com eles e comer o mesmo que eles. Espero que me ouças. Peço-te para ir comigo até eles e lhes pedirei para te atender às tuas necessidades. Eu também sou um animal. Nada tenho aqui para te dar, a não ser o meu carinho. Mas prometo que te darei a amizade de todos naquilo que possam te ofertar. As mães estão chorosas, temendo por seus filhos.
Vem comigo que serás compensado por Deus. O lobo, a essa altura, já estava deitado aos pés de Francisco, roçando seu longo pescoço nas pernas do seu protetor. Submetendo-se com confiança, este ajoelhou-se, pôs-lhe as mãos sobre a atormentada cabeça e agradeceu a Deus pela nova amizade. Ao lado dos dois estava uma pequena falange de espíritos da natureza, alguns na forma de animais, festejando aquela aliança no sentido de despertar nos homens o amor para com os animais e nestes, o amor para com aqueles. O futuro nos promete que a cobra viverá em paz com o batráquio, o rato com o gato, o cão com o felino, o cordeiro com o lobo e que os homens viverão em paz com os próprios homens. Francisco olhou para o lobo e disse com piedade: Vamos, meu irmão, desçamos juntos, para junto dos homens, pois somos todos filhos de Deus. Francisco seguiu na frente e o lobo o acompanhou, com passadas lentas, mas sem perder o seu guia. Ao chegar ao lugarejo, o povo saiu às portas, assombrado com o fenômeno. Muitos já conheciam o feroz animal, que naquele momento tornou-se um companheiro manso e obediente na sombra do santo. Esse assentou-se em um cepo, ao lado de uma casa, e o lobo aproximou-se de seu companheiro, que passava levemente a mão sobre o seu corpo descarnado, falando-lhe com serenidade. Irmão lobo, esse lugar é também teu. Considera-te filho deste abençoado rebanho de ovelhas humanas que irão te tratar como se fosses filho. Nada vai te faltar, nem água, nem comida, nem carinho de todos os irmãos em Cristo que aqui residem e, para tanto, vamos de casa em casa confirmar o que desejamos. Se porventura tivesse de morder alguém aqui, faz isso comigo agora. Não deves trair o que combinamos, eu te peço. Jesus gosta muito de animais, tanto que preferiu nascer em uma estrebaria, a nascer em palácio. Ele poderia escolher o lugar que quisesse e buscou os animais. Isto é uma prova do amor por eles. As mãos do poverello corriam no lombo do animal, inundadas de luz que só o amor pode fornecer, e os olhos do animal deram um sinal que somente os humanos podem dar, o sinal das lágrimas, porque é mais fácil chorar do que sorrir. Francisco levantou-se, tornou a chamar seu companheiro e foi de porta em porta, em nome de Deus e de Cristo, pedindo aos moradores para que não faltassem água e alimento para o lobo. E todos, vendo a mansidão do animal junto a Francisco, concordavam. O filho de Assis ficou alguns dias na região, até o povo acostumar-se com a convivência do animal, e o lobo ficava de porta em porta, comendo e bebendo. Engordou, tomando outras feições, mas conservou-se sempre manso. Uivava nas madrugadas, sentindo saudades do santo de Assis. No fim de sua vida, já suportava até pancadas por parte dos trausentes ao tentar acompanhar algumas pessoas. Era mordido por cães agitados que percorriam a cidade e muitos deles tomavam a sua comida sem que ele se revoltasse com o fato. Nunca brigava com seus adversários e, por fim, já doente, não tinha forças para andar de casa em casa em busca de alimento. Acomodou-se em uma velha casa onde mãos caridosas fizeram-lhe uma cama de palha, que foi o seu leito de morte. Muitos moradores levavam para ele o que comer e beber. Em uma madrugada escutou-se o lobo uivar. Por ver na sua refina um frade a convidá-lo para um passeio. Quando fez força para levantar-se, o fez não com o corpo físico, levantou-se no outro mundo, em seu duplo etérico, e acompanhou o frade, mostrando pela cauda a alegria que estava sentindo no coração. E desapareceram no infinito os dois filhos de Deus. Ai, gente, eu coloquei o mic para dentro para não ouvir latido. Aí vem o latido do vizinho. É tão ruim fazer a leitura com um cachorro latindo, mas vamos lá. Desculpem aí. Nessa parte do lobo, todo mundo conhece um pouquinho dessa história, tem várias versões, mas essa versão aqui eu acho que é a mais, realmente a que mais faz sentido, né? Francisco tinha uma autoridade espiritual para falar com quem quer que seja, inclusive com os animais. Esse tato com os animais não vem diante de uma matéria, uma pessoa, né? Mas é algo espiritual. Vocês, e a gente tem essa certeza, eu sou Santo Tomé, eu falo por mim, né? A gente tem a certeza que isso existe porque tem pessoas que têm animais, cuidam de animais.
Mas dependendo do animal que ela chega perto, o animal avança, porque o animal vê o íntimo daquela pessoa, sente a energia daquela pessoa. E ele é um protetor, ele é um protetor de vida, todo animal é protetor de vida. Então, se ele tem um dono, por exemplo, ele vai estar protegendo a vida do seu dono. Se ele for um animal de rua, que ele não tem dono, mas tem alguém que dá água, comida para ele, ele vai proteger aquela porta. Eu tive um cachorro aqui na porta de casa, que na época eu não peguei para criar, porque eu estava em obras aqui, mas eu amava aquele cachorro. Ele não podia ver nem o carteiro chegar na porta da minha casa, que ele avançava o carteiro. Eu dava água e comida para ele aqui na porta. E de quando em quando, no período de vacinação, tinha uma outra moça também que dava água para ele na outra rua, e a gente dividia os gastos com vacina, a gente dava vacina para ele. E ele era um guardião da rua, mas ele tinha aquelas pessoas específicas, né, que até carteiro não podia chegar na nossa porta. Eles são protetores. Só que para você cativar a proteção de um animal, você tem que ter uma energia boa, você tem que mostrar para ele que você ama, que você respeita ele, que você vai cuidar dele, e ele vai te trazer de volta isso. Mesmo um animal selvagem, hoje na internet a coisa mais normal que tem, você vê pessoas que criam animais mais exóticos, né, que na verdade, inclusive, são até proibidos por lei, né? O IBAMA proíbe cobra dentro de casa, jacaré, lagarto, tem alguns animais que são proibidos. Mas as pessoas acabam encontrando, devido aos seus passeios por aí afora, né? No meio da mata, no meio da natureza, encontra esses animais, às vezes em estado de risco, traz para casa, cuida e depois cria tanto amor que não quer devolver para a natureza, prefere cuidar dentro de casa. E quando é bem cuidado, eu apoio. Agora tem gente que pega na natureza e coloca dentro de uma jaula. Não está sendo bem cuidado. Só porque está sendo alimentado e dá água não garante que o animal está sendo bem cuidado. O animal, ele solto, né? Como teve agora recentemente um caso de um garoto que tinha um problema de desequilíbrio emocional, desequilíbrio psiquiátrico. E o garoto entrou na jaula do bicho, né? De um urso, e o urso atacou o rapazinho, né? Matou o rapazinho. É um estado de proteção. O animal só fez aquilo para se proteger. Ele vai saber quem é aquele cara, por que ele entrou na jaula. Então não é uma coisa assim, o animal é ruim. Ele estava ali protegendo o seu espaço, né? E isso acontece com todo e qualquer tipo de animal, desde os domésticos aos selvagens. Agora, que eles sentem a nossa energia, isso é fato também. Se você tem uma energia boa, amorosa, se você é um cara que é protetor dos animais, eles sentem de longe. E como eu disse, às vezes você é bom pro teu cachorro, pro teu gato, mas você vai na casa de uma pessoa e você já vai com medo daquele animal que está ali, você já vai com um olhar meio duvidoso, meio inseguro, e o cachorro sente isso de longe, o gato sente isso de longe. Aí eles vão avançar. Mas eu sou tão boa para o meu gato, para o meu cachorro, por que aquele ali sentiu a minha energia de forma diferente? Porque você demonstrou um certo medo dele. Você mostrou que você, se ele te atacar, você também ataca. De alguma forma ele sentiu a sua energia, e aquela energia descompensada, ele vem para cima. Então Francisco, ele só mostra pra gente que existe o equilíbrio entre nós, pessoas para pessoas, existe o equilíbrio entre nós, pessoas, para os animais, dos animais para as pessoas e entre animais. Existe um equilíbrio, mas esse equilíbrio, o segredo está no espírito, né? A nossa energia. Então é possível a gente conviver bem com os animais e entre as pessoas, quando a gente compreende a energia do outro, quando a gente consegue conviver com a energia do outro, quando a gente não sente medo, mas a gente tem a disposição de conviver em harmonia, viver em paz, né? Você olha a necessidade do outro, é assim, tem as exceções? Tem, lógico que tem, mas em grande parte, veja bem, uma pessoa que está à margem, né? Uma pessoa que escolheu o caminho errado, que ela entrou para a marginalidade, por exemplo, ela mora próximo de você. Se você a tratar bem, se você de repente até ajuda ela em alguns setores da vida dela, dificilmente ela vai te prejudicar em alguma coisa. Existem as exceções, nós sabemos que existem. Tem pessoas que você dá o mundo por elas, elas ganham espaço na sua vida e quando elas podem, elas te ferem, inclusive até te matam. Existem essas situações também.
Mas grande parte não. Grande parte, quem você ajuda, ele tem o mínimo de gratidão. Ele tem o mínimo de respeito. Dificilmente ele vai te magoar, eles vão ser pessoas fiéis a você. Porque você trouxe eles para perto. Geralmente. Mas tem as exceções, né? Isso a gente não pode confiar totalmente, infelizmente. Assim como também nos animais. Né? Ah, eu vou ter uma cobra dentro de casa, eu vou cuidar dessa cobra. Poxa, mas a lei natural dela é que ela vai atacar em algum dado momento. Pode ser que ela retribua amor e carinho, porque ela reconhece, através da sua energia, aquele amor verdadeiro. Mas pode ser que pelo seu instinto, pelo seu agir natural, ela de repente pode te atacar, né? Então, o que Francisco fez é, dentro de um quadro de espírito superior que ele tinha certeza do que ele podia fazer. Nós não temos tanta certeza, mas nós temos um grande exemplo de exercício. Nós podemos exercitar, tentar fazer como Francisco. Isso não vai garantir o total sucesso. Algumas pessoas vão falar assim, eu tentei e me dei mal. Toda vez que eu ajudei uma pessoa que era mal, ela me prejudicou. Então a gente tem que ter a prudência do ajudar com limite, para que não influencie a nossa vida. Tem pessoas que eu já ajudei, que eu sei que são pessoas erradas, que são pessoas que estão desregradas. Porém, a ajuda que eu dei foi uma ajuda distante, sem influenciar a minha vida diretamente. Então, são coisas assim, a gente vai exercitando, para que um dia realmente a gente possa viver em harmonia todos, seres humanos, animais, a natureza, né, dentro de um equilíbrio de paz. Porque os espíritos superiores, eles trazem essa notícia para nós. Nos lugares mais superiores, os ambientes espirituais mais superiores, não tem guerra, não tem conflito, não tem violência, não tem ganância, não tem egoísmo, né, onde cada um prevalece com o seu direito, não. É aquela frase dos 3 mosqueteiros, né? Um por todos e todos por um. É assim que nós vamos um dia, se Deus permitir, chegar, né? É para isso que a Terra está caminhando, saindo de provas e expiações e entrando no mundo de regeneração, onde haverá ainda ranger de dentes, haverá problemas, mas vão ser bem menos, porque grande parte dos espíritos vão aprender a se respeitar.